E aí, pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Eu me chamo Abner Araújo e no vídeo de hoje eu vou estar aqui mostrando para vocês a comparação do VFMF da Vanguard com o VT e o VOO. São os dois fundos mais famosos, badalados do mundo. E nós vamos comparar e depois de ver esse vídeo você vai ver que um fundo, você vai entender um pouco mais sobre o Factor Investing. E você vai entender um pouco mais sobre este fundo da Vanguard. Então esse vídeo tá imperdível, viu, pessoal? E para quem ainda não está inscrito no canal, por favor, se inscreva, deixe aí os seus comentários, suas dúvidas ao final do vídeo e depois deixe o seu like. Isso vai estar ajudando muito a crescer aqui o meu canal. Certo, pessoal? Bom, qual que é o VFMF? Vamos lá. Primeiro de tudo, gostaria de explicar para vocês o que que é o Factor Investing. Teve 2 estudiosos que estudaram que alguns fatores podem influenciar se uma empresa vai ter mais sucesso que as outras no mercado. E quais são esses fatores que esses estudiosos estudaram? Os fatores comuns aqui, eu estou na Grokpedia, pessoal, depois eu sempre deixo aí no na descrição, para vocês depois lerem com calma. Começou com, Eugene Fama, né. Eles começaram a estudar sobre esse assunto, Factor Investing. São empresas que têm alguns fatores, por exemplo, valor, tamanho, momentum, qualidade, baixa volatilidade. Isso tem explicado diferenças históricas em retornos e riscos. Então, esses estudiosos chegaram nessa conclusão de que alguns fatores podem influenciar a uma empresa ter mais êxito, mais sucesso, ser mais lucrativa, ter mais retorno, dar mais resultado. Então tudo começou com o nosso bom e velho Capital Asset Pricing Model, conhecido como CAPM. Ele diz, como o CAPM só usa o beta, ele está usando só o risco de mercado, né? Market Risk. E ele explicava praticamente uns 70% do mercado. E aí chegaram esses estudiosos aqui na década de 90, o Jimmy Fama e o Kenneth French, e propuseram três fatores que poderiam explicar mais ainda sem ser o beta, que é, geralmente, empresas de menor capitalização, né, o tamanho. Então, small caps geralmente vão melhor que as empresas grandes no longo prazo, que é o small menos big. Velho, empresas de valor geralmente são melhores que empresas de crescimento. Então, high book to market ratios, eh, ou HML, né, high minus low. Então, alto valor de mercado no livro, né, seria a tradução mais literal. Que são empresas que têm um baixo PL, um baixo PVP, empresas que estão mais baratas no no papel, aí, que são melhores empresas que têm um alto PVP, um alto PL e tudo mais, no longo prazo, né. Esse é o estudo que eles fizeram. Então, são esses 3 fatores, o beta, né, empresas pequenas e empresas, de valor. Depois eles foram estudando um pouco mais, em 2015 chegaram em qualidade, ou seja, empresas que têm aqui ó, lucros estáveis, receitas estáveis, uma baixa dívida. E depois outros, pesquisadores sem ser esses chegaram também no na low volatility, que seria a baixa volatilidade das ações, e fizeram esses estudos e chegaram no que a gente chama de factor investing, que é empresas, o tamanho da empresa, o valor, o momentum seria ações que estão subindo, elas tendem a continuar a estar subindo. Então, securities, ó, with strong recent performance,
continue to deliver positive returns, ou seja, continua entregando retornos positivos. Driven by trend persistence, ou seja, eh, conduzidos, né, pela persistência da tendência. Então, baixa volatilidade, empresas de qualidade, profitability, é a lucratividade. Opa, cliquei aqui. Então, empresas que têm uma alta lucratividade, geralmente, eh geram retornos em excesso, né, seria isso, a tradução aqui. Indicando um uso eficiente de recursos. Então, quality, profitability, vamos ver aqui, quality é aquilo que eu acabei de falar, empresas de qualidade. Parece até meio óbvio, né, uma empresa que tem, lucros estáveis, baixa dívida, uma alta, lucratividade, eh, ser melhor no longo prazo parece até um pouco óbvio, né, mas é isso. Vale até lembrar que empresas famosas que a gente, eh, vê aí no nosso dia a dia, como Uber, Spotify, enfim, são empresas que não têm uma alta lucratividade, não são empresas de qualidade, não entrariam aqui nesse nesse estudo, né. Então, são exemplos de empresas de crescimento, né, empresas que são promissoras, mas, eh, empresas que não têm fator qualidade, quality factor. Pois bem, aqui tem as fórmulas. Isso aqui tudo eu vou deixar esse link na descrição para vocês lerem. Está na Grokpedia. Então, essa parte acadêmica do Factor Investing, que é tentar achar empresas que tenham, ah, não sejam tão grandes, né? O fator tamanho, o fator valor, ou seja, empresas que estejam baratas, estejam com o PE aqui seria o nosso PL, um baixo PL, um baixo PVP, enfim. eh, O momentum, ou seja, empresas que estão subindo geralmente tendem a continuar a subir, tendem a continuar a entregar bons resultados. O fator de baixa volatilidade, enfim, fator qualidade, tá tudo aqui muito bem explicado. Eu não vou, ah, prolongar sobre esse assunto. Então a Vanguard, vendo que tinha esse mercado, eles desenvolveram um ETF para agradar esse público, um público que quer investir nos fatores. Um público que quer se expor a ter um pouco de risco maior, porque você está se expondo a uma tese, né, uma tese acadêmica de investimento. Então, é como agradar esse público? Então a Vanguard fez um ETF ativo, ou seja, vai ter uma taxa maior, mas que você vai poder se expor a essas ações que vão ter esses critérios de fator. Certo? Vão ter esses fatores de qualidade, tamanho, valor, a baixa volatilidade, momentum, certo? E esse ETF chama VFMF. Então vamos comparar aqui no Investidor 10 primeiro, depois a gente dá aquela aprofundada, depois a gente vê no próprio site da Vanguard. Vamos lá, VFMF. A capitalização dele é bem baixa, até porque é um fundo ativo, tem mais taxa e tudo mais. A valorização nos últimos 12 meses é 30,33%. Então ganhou do S&P, representado aqui pelo ETF VOO, 26,72%, e ganhou também do VT, que é o ETF que replica o mundo, né, é o mundo. São todas ações aí as principais ações do mundo. Então ganhou do VT, ganhou do S&P, na casa decimal, né, ali, mas ganhou. Ali na só 2% a mais que o VT, mas ganhou. Então é uma tese que ganhou tanto do S&P, que é o nosso core, geralmente para comparar,
Estados Unidos, né, quando a gente fala dos Estados Unidos a gente já vem na cabeça o S&P, e ganhou do mundo. Que já tem vídeo no meu canal falando sobre o VT, depois eu vou fazer um outro vídeo mais atualizado com mais aprofundamento, mas o VT é o nosso core, a nossa âncora aí quando a gente quer comparar a performance de um ETF, porque o VT seria a nossa base neutra, a nossa base zero. Então, vamos lá. Agora em 60 meses, ou seja, em 5 anos, será que compensou o investidor que acreditou nesse ETF de multifatorial? Ah, 80% perdeu do S&P, 89,43, mas ganhou do VT, certo? Ganhou do VT. Dividendos, ganha do S&P, dividend yield aqui 1,41 contra 1,06 do S&P e perde do VT. Ou seja, o mundo está pagando dividendos melhores que as empresas multifatoriais dos Estados Unidos, certo? Aqui não tem 10 anos, porque o fundo ele é bem recente, ele é bem novo ainda. Vamos entrar no próprio site da Vanguard, pessoal, para a gente ver a diferença da composição entre eles. Então, ele tem 0,18% de taxa contra 0,03% do VT, mais aqui para cima. Ai, que é o 0,03 do VOO, aliás, que é o fundo que replica o S&P, e do VT 0,06, então ele tem bem mais taxa. E agora vamos falar aqui do portfólio, né? Para vocês verem a diferença. O VOO, esse que eu estou mostrando aqui para vocês, que replica o S&P, tem 7,58% só em Nvidia, 6,66% em Apple. Então, é um ETF que está concentrado em algumas empresas, sabe? E agora, o VT, inclusive eu falo isso lá no meu vídeo sobre o VT, ele é um ETF já muito mais diversificado. Você vê que a Nvidia no VT é só 3,95%. Então pensa, uma gigante da tecnologia como a Nvidia, vamos supor que ela falisse hoje, ela viesse a zero, ela evaporasse. No VT, é só 4% do patrimônio do fundo ali que seria afetado. Então, quase nada, seria muito irrisório, né? Enquanto no S&P já seria uma quantidade grande, né? Tá bem, quase 8%, né? Quase o dobro. E agora a gente chega para esse VFMF, que tem esses filtros aí de escolher empresas menores. Você vê que ele tem um pouco mais empresas que o S&P, né? O S&P se chama S&P 500, ou seja, ele tende a ser as 500 melhores empresas, enquanto o VFMF é 594, tem um pouco mais de empresas que o S&P. Ele é muito mais aqui diversificado em nos setores da economia, né? Então aqui materiais básicos, energia, finanças, saúde, indústria. Então, o S&P, se não me engano, está muito mais concentrado em tecnologia, né? Vamos ver aqui, ó, tecnologia, 32%. Então, a tecnologia está dominando aí o S&P. Ah, aqui tecnologia só 11,60%. Pois bem, quando a gente vem aqui na composição, você percebe várias empresas. Vamos ver aqui. Se já está Gilead, Travelers, Ave, Allstate. Então, espera aqui, já está a página 2. Deixa eu pôr na página 1. Aqui, ó, Micron, Qualcomm, Newmont, Altria. A empresa que mais tem participação nesse fundo tem 1,51% do fundo. Então é um fundo muito diversificado.
não tem uma concentração muito alta numa empresa só. Eh, os dividendos são quadrimestrais, tem mais dividendos. Bom, agora vamos para a nossa comparação para fechar. Agora que vocês já entenderam o que é o fundo, vamos comparar com o com o VT? Vamos começar com o S&P primeiro. VFMF com o S&P. Em 6 meses o VFMF ganha, certo? Até de lavada até, né? 15,71% contra 8,81%. Um ano VFMF ganha. Em 5 anos o S&P ganha. Que aí entra aquele assunto que eu falei no vídeo de ontem. Um fundo que é passivo por ter taxas pequenas, no longo prazo, às vezes ele supera um fundo ativo por causa das taxas, né. Mas vocês percebam, num cenário mais amplo, o VFMF desempenhou pior. Não foi tão pior assim, né, cerca ali de 10%, mas numa janela mais curta, de um ano só, o FMF foi melhor. Então, muitas das vezes é o tanto que você vai diversificar em cada um, o quanto você vai se posicionar em cada um, é mais uma questão de asset allocation, o timing. Então quem se posicionou há um ano atrás, já estaria ali na hora de começar a vender, a colher um pouco, né, desse resultado um pouco superior ao S&P, eh, e por aí vai. Pois bem, aqui é o retorno, né, vamos descer aqui, tem bastante informação aqui, performance ano a ano, correlação 0,77, ou seja, eles são bem correlacionados, né, aqui a correlação de todo o tempo 0,33, porque ambos são índices, são ETFs de empresas dos Estados Unidos, então acaba que eles são bem correlacionados, mas não são tanto assim. A correlação maior seria de um, né. Então 0,83 é uma correlação relativamente ok, eh, daria para ter ambos na carteira, assim, sem problemas. Uma coisa que eu acho interessante aqui, índice Sharpe. O índice Sharpe, eh, resumindo para vocês aqui, quanto maior melhor, certo? O do VO 2,36%, não é por cento não, 2,36, e o do VFMF 2,39. Então o índice Sharp do VFMF é melhor do que o do VOO, certo? Então é ligeiramente, marginalmente melhor. Aqui a comparação ao longo do tempo, né, do Sharp, você vê que o VFMF tá sempre um pouco acima que o do VOO, e isso é uma coisa boa. Os últimos 6 meses, vamos pegar aqui o último ano também, ó, teve períodos aqui que o do VOO ficou um pouco melhor, ou seja, eles são bem empatados. E pegando os últimos 5 anos, também tá marginalmente ali, pouca coisa melhor, mas ele tá sempre acima. Agora o drawdown. O que que seria o drawdown, pessoal? É o quanto ele caiu, né, num momento ali de estresse e tudo mais. E a gente percebe que o S&P chegou um momento aqui que ele caiu mais que o VFMV. Então, para algumas pessoas que não pode ver a carteira caindo, que o coração já começa a acelerar, ele seria melhor que o VFMV. Teve aqui 2 dias, deixa eu ver que dia que foi. Dia 26 de março e dia 29 de março, ó, que o S&P caiu bastante, caiu mais de 8%, ó. E isso é o que a gente chama de drawdown. Aqui tem a comparação. Então, o drawdown since its inception, ou seja, desde a da origem, foi -41, que foi melhor
Foi maior, aliás, que o do VOO, que é o fundo que replica o S&P, certo? Teve um drawdown de 33,99. Então a gente vê aqui o VOO realmente indo muito mais abaixo aqui nessa comparação, certo? Drawdown, volatilidade, vê aqui, VFMF está um pouco mais que o VOO, em um mês, 5 anos, 18,16, então um pouco mais, né? Aqui a taxa, eu já falei, 0,3 contra 0,18, então ele tem mais taxa. Agora comparando com o VT, eu vou ir passar um pouco mais rápido aqui, pessoal, para o vídeo não ficar muito longo, mas é o seguinte, o VT, comparação de performance, ele ganha do VT em 6 meses, em um ano e em 5 anos, certo? 80,99 contra 68,74. Já adiantando aqui para vocês, correlação de 0,80. O único ponto que ele perde do VT é os dividendos. São os dividendos. O índice Sharp também é melhor que o do VT, ó, 2,39 contra 2,32. Drawdown, o do VT foi maior também. Você vê que teve alguns momentos aqui que não, em um ano, vamos ver em 5 anos. Em 5 anos também teve um drawdown um pouco maior no VT do que no VF, MF. Agora, volatilidade, vamos ver aqui. Dividendos, essa parte aqui, ó. Vocês percebem que os dividendos do VT foram maiores que o do VFMF. Ele começou aqui em 2018, né? Então aqui para trás está zerado. Mas vocês percebem que os dividendos do VT, os dividendos do mundo, são maiores do que o do VFMF. É o único ponto que ele ganhou aqui, que o VT ganhou, que o resto o VFMF ganhou. Então, pessoal, por esse vídeo é isso. Eu gostei de trazer esse fundo aqui para vocês justamente por causa desse assunto, que ele é um fundo multifatorial, que tem eh, tem uma pouca capitalização, é um fundo relativamente desconhecido, um fundo ativo tem uma taxa um pouco maior, mas em compensação, por ter um risco maior, um índice Sharp melhor, ele pode trazer um retorno melhor. Então, é uma oportunidade de diversificação ímpar, ao meu ver, mas de nenhuma maneira esse vídeo é uma recomendação de investimento, é apenas um vídeo de estudos sobre ETF. Então, procure um consultor, um assessor ou procure um profissional para te ajudar nesse quesito. Esse vídeo é um vídeo plenamente educativo e não é uma recomendação de investimento. Por esse vídeo é isso, pessoal. Então, até a próxima, fiquem todos com Deus e até mais.